Oi, gente, tudo bom? Bem, olha só, essa aula sobre filosofia da ciência é a nossa última aula da segunda unidade. Então, depois dessa aula, a gente começa o quê? As avaliações para concluir a nossa unidade, tá bom? Eu queria fazer uma aula bem diferente com vocês. Então, vocês já estão acostumados, né? O meu modelo de aula é o seguinte: eu escrevo no quadro e depois eu vou falando um pouco, né? Dissertando sobre aquele assunto ali que eu coloquei no quadro. A gente vai tratar hoje, né? Da relação entre a filosofia da ciência e acontecimentos da nossa atualidade, né? Como é que a gente pode encaixar a filosofia da ciência no nosso cotidiano? É sobre isso que a gente vai falar. Então, gente, vamos lá. A gente sabe que a filosofia, né, esse ramo do conhecimento humano, ela se divide em vários subgrupos, né, de estudos. E a filosofia da ciência é um desses subgrupos. Por exemplo, a gente tem o ramo da filosofia que estuda a política, a gente tem o ramo da filosofia que estuda o próprio conhecimento, a gente tem o ramo da filosofia que estuda a relação do homem com o homem, né, como a filosofia social. E, portanto, a gente vai falar hoje desse ramo que é a filosofia da ciência e como que isso implica a nossa vida, tá bom? Como isso tem implicado a nossa vida, afinal de contas, gente, a gente tem vivido um momento muito particular da história, onde a gente nunca falou tanto em ciência. Até as pessoas mais leigas, né, têm pesquisado, têm se informado, né, por conta da pandemia que assolou o mundo. Então, é importante a gente refletir de que forma que a filosofia da ciência, ela afeta a nossa vida. Bem, primeiro eu vou começar com um conceito com você, conceito, né? O que vem a ser a filosofia da ciência? A gente sabe que é o campo de estudos, né, filosóficos que foca nessa compreensão, no questionamento desses processos científicos. A gente sabe que os processos científicos, eles não são de agora, né? Lá na época dos antigos matemáticos, ali já era um processo científico, né? Quando os matemáticos, os filósofos matemáticos, né, como Pitágoras, por exemplo, começou a questionar a sua relação com o universo, os astros. Então a gente já tinha aí um embrião da filosofia da ciência, porque ela vai justamente questionar esses processos e métodos científicos, tá bom? Outra coisa também que é importante a gente saber é que a filosofia da ciência, ela discute, né, a importância de um método científico rigoroso, como também conceitos, né, que dão a direção na criação desse método. Vou dar um exemplo aqui. A gente está vivendo agora essa pandemia e muito tem se falado sobre a vacina, né, sobre formas de prevenção também. Então, a filosofia da ciência justamente vai não só questionar esses meios, né, científicos, como também nortear a criação de que forma esses métodos, de que forma o homem ele pode chegar para alcançar esse conhecimento científico, tá? Se ainda não ficou claro, eu vou deixar mais claro para vocês. Por exemplo, o fato da gente questionar se a ciência deve ou não fazer experimentos com macacos, por exemplo, até que ponto, né, isso não é algo cruel e desumano. Então, são métodos que são utilizados com um objetivo maior. Mas, porém, questionar esses métodos também é o papel da filosofia. Afinal de contas, a filosofia é aquele ramo do conhecimento que questiona as coisas. Então, eu queria que vocês refletissem e dissessem para mim, até que ponto vocês acham que é válido a ciência usar, né, explorar outros animais para fazer testes, né, em cosméticos, teste de cosméticos, testes espaciais, como às vezes, né, os estudos espaciais, eles mandam animais para o espaço. Gente, tudo isso tem um preço para o animal, né? Tudo isso não é tão romântico assim quanto parece. Então, fica aí o questionamento. Outra coisa também que a gente pode fazer a reflexão sobre a filosofia da ciência nas nossas vidas é o fato, por exemplo, de a ciência, ela cresceu, né, como um ramo de pesquisa, um ramo científico, né,
que estava muito distante da compreensão da grande população, né? E isso foi ainda mais validado pelo fato da ciência se separar de Deus. Então, o fato da ciência se separar de Deus, o que é que fez isso? Isso fez com que abrisse brechas, né, para que as pessoas começassem a criar teorias malucas sobre a ciência, como é o fato da Terra plana, como é o fato dos antivacinas, que a gente pensa assim, meu Deus, esses são pensamentos da Idade Média. Mas não é não, gente, é porque a filosofia da ciência, ela justamente questiona, né, esses dogmas, essas crenças, essas afirmações que a sociedade vem fazendo. Então também fica aí um outro questionamento para a gente fazer, né, sobre a filosofia e sobre a ciência, né? O fato da ciência ter se afastado das pessoas, né? O fato desse conhecimento científico ser algo tão inacessível, muitas vezes é inacessível sim, né? A gente sabe que existem muitas barreiras, por exemplo, para a gente entender o que acontece no espaço, por exemplo. Vocês acham que todo conhecimento chega até nós? Ou vocês acham que não? Vou deixar essa pergunta aí e vocês respondam. Então, a filosofia da ciência vai questionar isso. Esse distanciamento, né, criou justamente o quê? Uma barreira entre a ciência e a grande população, o que fez com que essas religiões adotassem discursos, né, anticientíficos, né? Discursos anticientíficos, porque ali tinha todo um terreno propício para levar as pessoas a acreditar que a ciência, na verdade, não fazia parte da nossa vida, né? Que a ciência era algo distante. E aí, hoje, em pleno século XXI, com tanta evolução, né, que a gente percebe pessoas falando que a Terra é plana, por exemplo, é algo que não faz sentido, né? A gente tem um pouquinho só de instrução, a gente sabe, por exemplo, será que a Terra seria a diferentona no meio de todos os corpos celestes? Porque todos são arredondados, ovais, né? Será que a Terra seria a única? Gente, vocês percebem que esse é um pensamento da Idade Média, quando as pessoas acreditavam também que a Terra ela terminava em um lugar que existia uma borda, né, onde as pessoas cairiam no abismo. E também que o que sustentava a Terra era uma grande tartaruga. Então, a filosofia da ciência vai levantar todas essas problematizações, tá? Bem, eu quis fazer essa aula, essa conversa, para a gente perceber que a filosofia da ciência não é algo distante da gente. A gente convive com ela diariamente, nos nossos questionamentos. Será que essa vacina vai ser algo bom? Será que estão testando isso, né, nos países de baixa renda? Todos esses questionamentos que a gente faz a respeito do mundo, da nossa relação com o mundo, gente, é filosofia, tá bom? Olha, eu acho que essa aula pode abrir a cabeça de vocês para várias coisas, para vocês começarem a olhar as informações da atualidade com um olhar muito mais crítico, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente. Eu quero dizer que nossa unidade foi muito, muito proveitosa, tá bom? Vou deixando um grande abraço para vocês e um bom estudo.